Esse grupo técnico ele é coordenado pela nossa farmacêutica Betânia, e o intuito dessa reunião hoje é falar sobre a implantação do acesso pelo Gov.br no portal do Programa Farmácia Popular, que é um ponto foi objeto de muitas dúvidas pelos associados dentro do nosso comitê técnico, e o comitê justamente tem essa função, essa finalidade de trazer os pontos extensíveis, os pontos que são importantes que a gente possa esclarecer, compartilhar as informações para auxiliar os setores responsáveis, né, pelas áreas operacionais regulatórias e facilitar todos os seus processos internos de operação. E hoje a gente tem uma participação muito importante, muito especial, para o coordenador do programa Farmácia Popular, o Bruno Fernandes, que se dispôs a estar aqui conosco hoje para poder falar sobre esse tema e abrir a oportunidade também para esclarecer eventuais dúvidas sobre outros temas. Eu vou passar só algumas orientações e recomendações a todos. Como a gente tem hoje um volume muito grande de participantes na nossa reunião, a gente vai concentrar eventuais questionamentos dentro do chat, tá? Para que a gente consiga ter um fluxo e coordene essas questões. E, eventualmente, se a gente não conseguir tratar sobre esse tema específico, nós iremos compilar, consolidar essas informações, encaminharemos para a coordenação do programa, para que, se possível, faça uma análise e tenha também uma apreciação com relação ao tema. Eu vou agora passar a palavra para dar boas-vindas para a Betânia. Na sequência, eu vou passar para o Bruno e a gente inicia a nossa reunião. Betânia, a palavra é sua, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde, doutor Rafael, doutor Bruno. É um prazer estar aqui com todos os nossos associados, fazendo esse canal, né, abrindo esse canal de informação. Quanto mais informações os nossos associados têm, mais fácil fica, né, para fazer todo o processo correto, todas as orientações necessárias para que a gente possa facilitar o dia a dia não só do grupo, né, das pessoas relacionadas ao regulatório, mas como todas da equipe da farmácia que participam, né, que fazem parte desse processo do programa Farmácia Popular. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aí com o WhatsApp do grupo, tem o chat e também tem o nosso e-mail. Nós estamos disponibilizando esses canais para que todas as dúvidas, né, possam ser enviadas. A gente sabe que o nosso tempo hoje é curto, a gente precisa aproveitar a presença do Dr. Bruno para otimizar essas informações para a gente, mas posteriormente a gente vai estar fazendo análise das perguntas e fazendo depois uma orientação de acordo com o que a gente puder trazer de informações para vocês. Obrigado, Betânia. Então, novamente, quero agradecer a presença do Bruno. Bruno, muito obrigado. A palavra é sua. E, em nome da BC Farm, de todos os nossos associados, seja muito bem-vindo ao nosso grupo técnico. Saiba que você é uma pessoa muito esperada aqui para poder conversar e dialogar. Esse é o intuito, que a gente consiga estabelecer essa ponte de diálogo com a coordenação do programa Farmácia Popular e assim auxiliar no fortalecimento do programa. Muito obrigado novamente, em nome da nossa entidade. Bom, boa tarde a todos novamente. Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade de estar aqui orientando, explicando algumas coisas que fiquem duvidosas aí, né, que tenham alguma dúvida para o pessoal que está lá operando o programa na ponta, né? Então, como você já adiantou, né, você me convidou aqui para a gente falar um pouco sobre a implementação aí do acesso ao portal do Programa Farmácia Popular, utilizando aí o acesso GovBR, né? Então, a primeira coisa que eu queria reforçar é que, assim, isso é um processo que todos os órgãos do governo federal, principalmente, estão utilizando para dar mais segurança, principalmente para os usuários, né? Então, tanto segurança para as informações do programa, quanto a informação também, as informações dos usuários, as informações da empresa, porque ali tem informações sensíveis, né, como, por exemplo, valores que a empresa está operando, tem informações pessoais dos vendedores, tem informações pessoais dos sócios. Então, nós estamos aproveitando esse encaminhamento do governo federal para a gente poder colocar o GovBR também e dar mais segurança, né? Então, para que a gente não fizesse aí uma implementação
brusca, né? Então, hoje, por exemplo, continua tendo acesso normal, com usuário e senha, que todo mundo, né, que as farmácias já têm acesso normalmente. Uma outra novidade que a gente trouxe também, que até dias atrás, aí, as farmácias que estavam inativas, elas estavam sem acesso, né, ao portal, então elas não conseguiam nem ver ali os relatórios de venda, né, e com essa alteração nós já também possibilitamos isso. Então, não sei se é o caso de alguma das farmácias que estão aqui, mas já é possível acessar o portal mesmo estando inativa, tá? Porque ela não vai conseguir fazer alterações, como, por exemplo, cadastrar um novo computador, cadastrar um novo vendedor, mas ela vai ter acesso às informações disponíveis no portal, como, por exemplo, o relatório de vendas, né? Que isso não era possível antes, então, às vezes, a gente tinha alguns questionamentos de farmácias falando, mas eu não consigo nem acessar o portal para ver ali meu relatório de vendas, consultar uma autorização, se ela foi autorizada ou não, se ela está estornada ou não, e a gente implementou isso também, né? Então, a gente vai dar um período aí para a gente... Só que o GovBR, para a implementação, ele vai ter o acesso apenas, inicialmente, né, para aqueles que são responsáveis pela farmácia, ou seja, aqueles que estão constando lá na Receita Federal ou no nosso cadastro aqui como responsável legal da empresa. Então, a gente sabe que tem algumas empresas que não é o responsável legal que fica ali responsável por essa gestão. Então, para a gente não limitar também, a gente colocou essa opção do cadastramento de gestores, né? Então, por exemplo, o responsável legal, ele entra lá com o usuário e senha da farmácia e cadastra ali, por exemplo, o gerente daquela filial, daquela unidade, que vai ter acesso àquelas informações da unidade, né? Depois de um certo tempo aqui, que a gente conseguir ter o cadastro, né, um certo volume, que a maioria das farmácias estiverem com esse cadastro feito dos gestores, aí sim a gente vai passar a utilizar o GovBR, né? Então não vai ser assim uma implementação de imediato, ela vai ser gradual. Então nós iniciamos agora a primeira fase, que é o cadastro dos gestores, né? Então, reforçando que isso é para a segurança tanto do programa quanto das informações e da segurança do próprio usuário, né? Do próprio estabelecimento. A gente também, hoje a gente recebe alguns questionamentos de geração de senha por terceiros, né? Porque hoje a geração de uma nova senha, apesar dela ir para o e-mail que está cadastrado, ou seja, não vai chegar para o terceiro, mas alguém ir lá e gerar uma senha nova para aquela farmácia, dar um trabalho, dela ter que acessar novamente, fazer toda a configuração. Então, esse acesso de nova senha, a gente também vai colocar para dentro do portal, né? Então, como é um acesso GovBR, a pessoa não vai conseguir acessar lá pelo GovBR normalmente e vai gerar uma nova senha para as autorizações. Então, o processo do autorizador, ele não vai mudar. Tá? Ele vai continuar sendo com aquele usuário e senha que a farmácia tem. É só o acesso ao portal para dar mais segurança, inclusive na hora de gerar uma senha nova. Porque aí a gente sabe que quem está gerando uma senha nova é realmente ou o responsável legal ou alguém indicado por esse responsável legal, né? Então, a princípio, seria isso. Mas para a gente garantir mesmo uma segurança e caminhar junto aí com os demais órgãos da União, que também estão, não só os órgãos da União, mas, né, diversos órgãos estão aproveitando essa ferramenta que dá mais segurança de utilizar o GovBR, o cadastro no GovBR, para acessos aos portais, às ferramentas, aos aplicativos, né? Então, a princípio seria isso, aí a gente pode ir tirando as dúvidas conforme vocês forem questionando. Perfeito. Betânia, Eu já tenho 3 dúvidas aqui. tá ótimo, Betânia. Eu vou conceder só fazer aqui uma referência. A gente também tem aqui a presença, faz parte também aqui do nosso quadro, né, a Febrafar. Então, o Valdomiro está aqui conosco, participando aqui também conosco, porque ele também participa do nosso comitê técnico. Seja muito bem-vindo, Valdomiro. E concedo a palavra para você, Betânia. Então, depois eu também tenho algumas questões. Uhum. Posso falar? Vocês preferem que eu vá respondendo uma a uma ou a gente faz os blocos, 2, 3 e aí a gente responde? Como é que... O que ficar melhor para você, Bruno? Para mim, tanto faz. A primeira é facinha, né? Você já deu aí um spoiler, né, dessa questão aí do gradativo, né? De estar os dois acessos ativos por enquanto, mas tem um prazo definitivo para utilizar só o acesso pelo Gov? Então, como a gente iniciou agora, a gente está fazendo o monitoramento do número de empresas que estão fazendo os cadastros dos gestores, né? Se esse cadastro for rápido, a gente consegue implementar o GovBR rapidamente, né? Como eu falei,
para a segurança dos dois lados, né? Então, é interessante para os dois lados que essa implementação seja o mais rápido possível. Mas nós não vamos atropelar, porque senão vocês vão acabar perdendo o acesso, né? Então, a gente vai monitorando aqui e conforme for o andamento, a gente vai estabelecer um prazo. Por enquanto, ainda não estabelecemos um prazo, tá? Mas vai ser comunicado esse prazo assim que a gente estabelecer. Mas o ideal é que o quanto antes se faça o cadastro desses gestores, melhor, porque aí a gente consegue estabelecer logo o uso, a utilização do GovBR para garantir essa segurança maior para as duas pontas. Entendi. Esse cadastro do gestor, ele está vinculado também com a questão do cadastro da empresa, né, no programa. Se for uma situação do gestor tá desatualizado esse cadastro, continua o mesmo processo que está sendo atualmente de enviar para o programa aquele formulário com as informações que têm que ser atualizadas, ou pelo Gov a pessoa já consegue fazer toda essa atualização do cadastro? Primeiro a gente precisa diferenciar o representante legal do gestor, né? O representante legal são aqueles que são ou sócio-administradores, né, ou procuradores, são os responsáveis legais. O gestor, ele vai ser aquela pessoa que vai ser designada pelo responsável legal para poder acompanhar dentro do portal essas informações. Por exemplo, cadastrar um novo computador, cadastrar um novo vendedor, ou desvincular um vendedor. Então, o gestor ele vai ser operacional. No nosso cadastro, a gente vai ter as informações, né, no cadastro, que é o que sempre teve, é o do representante legal e o do responsável técnico. Então, por enquanto, a atualização dessas duas pessoas, né, o responsável legal e o responsável técnico, é feito no procedimento ainda de encaminhar para a gente a solicitação, com toda a documentação para a gente poder atualizar. O que eu posso adiantar é que a gente está em andamento de uma recontratação da Caixa Econômica Federal para a gente voltar a fazer o processo de forma de forma online, né? Que a Caixa valide os documentos e a gente só faça aqui uma atualização junto do nosso cadastro. Então, o gestor é aquele que é o responsável operacional só pela empresa ali, que vai acessar o portal, que vai fazer um cadastro, que vai acompanhar ali as vendas para verificar, né, se o que a gente ressarciu está dentro do correto. Então, esse que é o ponto, tá? Então, a atualização cadastral continua o processo de encaminhar para a gente as solicitações, tá? Uhum. Entendi, porque pode acontecer de alguma farmácia estar com um representante legal desatualizado. Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Às vezes está em período de venda da farmácia, troca de contrato social, alguma coisa nesse sentido, ou endereço. No caso, Bruno, das empresas que possuem muitas filiais, obrigatoriamente tem que ser feito CNPJ por CNPJ, ou existe a possibilidade deles designarem um gestor para todas as filiais? Que a gente tem casos de redes que tem 900 farmácias, 1.000 farmácias, 2.000 cadastradas. Então, para as empresas que têm várias filiais, ela pode designar um para a mesma. O mesmo responsável, né, o mesmo gestor para todas as filiais. Basta ele acessar pelo CNPJ da matriz, tá? Ela tem que entrar pelo perfil da matriz, porque aí vai estar disponibilizado para ela gerenciar todas que ela quiser de uma vez, ou ela pode designar um para cada 10. Então, eu vou designar o responsável João para ser o responsável pelas farmácias de Minas. Então, ele seleciona todos os CNPJs lá das filiais de Minas e coloca o mesmo gestor. Ele não precisa fazer uma por uma, tá? Ele tem a opção de fazer uma por uma, se ele quiser, ele pode fazer uma por uma, ou ele pode fazer em blocos, tá? Então, ele seleciona todos que ele quer lá. Eu quero esses 10 aqui que vai ser para o João. Põe lá, põe a informação do João. Eu quero essas outras 10 aqui, vai ser a Betânia. Essas outras 10 vai ser o Rafael. Então, ele pode selecionar da forma como ele quiser. Ou ele pode selecionar todas e colocar o mesmo para todas. Tá? Porque esse gestor ele também vai ter a possibilidade de cadastrar novos gestores. Então, por exemplo, numa rede ele pode ir lá e cadastrar. Vou cadastrar a Betânia aqui e deixo ela responsável para ir cadastrando cada um individualmente. Tá? E cada filial vai poder também ter mais de um gestor, justamente para que não tenha um problema ali no momento de férias, no momento de uma ausência, né? Que mais de uma pessoa possa ter esse acesso. Porque como vai ser individualizado, né, quando a gente implementar de vez o GovBR, a pessoa vai ter que acessar com os dados dele no GovBR,
Então, por exemplo, se eu coloco só uma pessoa, se essa pessoa não está podendo acessar, por algum motivo ela não consegue, eu não tenho uma outra pessoa. Então, o ideal é que tenha sempre pelo menos mais uma pessoa lá como gestor. Lembrando que os responsáveis legais sempre vão ter o acesso, tá? Basta estar atualizado. Se o cadastro estiver atualizado, os representantes legais sempre vão ter acesso pelo GovBR. A gente está falando do cadastro adicional, da gente designar, né, terceiros a terem acesso ao portal. Então, pode fazer individualmente ou pode fazer em bloco. Agora, se a pessoa acessar pelo CNPJ da filial, ele vai ter acesso só aos gestores da filial, tá? Se ele acessar pelo perfil, pelo CNPJ da matriz, ele vai ter acesso a todas as filiais credenciadas. Vai ficar muito bom, né? Porque agiliza, dá uma celeridade no processo, né? Bruno, Exato. e há uma limitação com relação à indicação de números de gestores? Sim, nós limitamos para cada filial. Por enquanto, a gente limitou a 3 gestores, tá? Todos os responsáveis legais, mais 3 gestores. Se a gente achar, ou em conversa com vocês, achar que existe uma necessidade de aumentar isso, a gente pode verificar isso também. A princípio, a gente colocou 3 para cada filial, tá? Então, ou, né, 3 que vai ser responsável pela rede toda. Você poderia dar um retrato de quais, eu sei que tem dentro da apresentação, mas quais serão as responsabilidades, as atribuições desse gestor dentro do... O gestor, uma vez cadastrado, ele vai poder fazer todas as operações ali, cadastrar o usuário. Se a gente está falando do gestor apenas no portal. Então, ele vai poder cadastrar e desvincular vendedor, vai poder cadastrar um novo computador, esses processos, baixar relatório, todas as funcionalidades que estão ali disponíveis no portal, inclusive indicar outro gestor, tá? Mas ele nunca vai conseguir excluir o acesso do responsável legal. Então, né, ele não vai conseguir ali virar o único gestor ali, a única pessoa a ter acesso àquela funcionalidade. Tá? Mas como são funcionalidades operacionais, ele vai ter acesso total. Tá? É diferente do cadastro aqui. Aí sim, para fazer por exemplo, uma atualização cadastral aqui com a gente. Trocou o farmacêutico, então precisa atualizar aqui com a gente. Aí não é o gestor que vai fazer. Aí tem que ser um representante legal, que pode ser o responsável, né? Responsável legal ou um procurador. A gente tem que distinguir o que é nosso cadastro, né, da empresa credenciada e o portal de acompanhamento operacional do programa. Então, esse acesso que a gente está tratando é especificamente para o portal. É bem interessante essa sua colocação sobre o cadastro, porque um dos nossos associados, que é uma grande rede, houve uma alteração no representante legal. E aí, como você falou sobre essa questão do cadastro ser ainda do formato de mandar o formulário, e avaliação e aprovação, existe a possibilidade dessa empresa fazer a alteração do representante legal de matriz e filial num único formulário, ou há necessidade de fazer por CNPJ? É porque geralmente quando a gente faz qualquer alteração, a gente solicita a documentação completa da empresa, né? Pelo fato da gente não estar tendo a renovação anual, toda alteração cadastral, a gente solicita a documentação toda da empresa. Então, se eu for alterar o representante legal da filial, eu vou precisar da documentação total da empresa também. Tá? Agora, quando é alterado o representante legal da matriz, ela já replica em todo mundo. Tá? Porque o representante legal ela não é da filial, ele é o representante legal da empresa. Então, quando eu altero na matriz, então, por exemplo, era a Betânia, que era representante legal da empresa X, passou a ser o Rafael. Quando eu atualizar na matriz, ela vai replicar para todas as filiais dela. Tá? Agora, se tiver que fazer alguma outra alteração de endereço, de e-mail, qualquer outra alteração, ela precisa ser individualizada. Entendi. E no caso, essa informação do representante legal, ele vai ser puxado do que está cadastrado no QSA, na Receita Federal, do CNPJ, ou vai ser o que está sendo informado no formulário? Tem alguma vinculação com o QSA do CNPJ? Nesse primeiro momento, a gente está puxando o que está na nossa base. Conforme a gente for fazendo as atualizações, ele vai ser atualizado de acordo com o que está no QSA da Receita. Tá? Então, como eu falei, alterou lá na Receita o representante legal, quando a gente for fazer a atualização aqui, ele já vai atualizar.
tá? Mas é importante sempre comunicar, porque ela não é de forma automática. Eu preciso entrar no cadastro da empresa para poder atualizar. Ela não atualiza de forma instantânea. Atualizou na Receita, atualiza com a gente. A gente precisa entrar no cadastro da empresa, aí ele vai puxar as informações da Receita, a gente confere e salva para poder salvar no nosso banco essa alteração. Essa mesma situação vai acontecer com o site da Anvisa também, em relação ao responsável técnico, de um sistema comunicar com o outro, ou só o que está cadastrado na base? Hoje, nesse momento, só o que está cadastrado na base. O que a gente está discutindo com o Conselho Federal de Farmácia é para a gente está tentando desenvolver uma API que a gente consulte direto na base do Conselho, né? Porque o responsável legal que a gente utiliza é o que está registrado no CRF, né? Então, a gente está trabalhando aqui para que isso também seja automatizado e que a gente possa ter essa informação em tempo real, né? A empresa alterou lá no CRF do seu estado, assim que eles atualizam a base lá, já vem essa informação para a gente que a gente possa consultar em tempo real. Entendi. Bruno, dentro dessa dinâmica, né, quando você fala da utilização cadastral, um dos pontos muito citados e que é objeto de questionamento aqui dos nossos associados, sejam redes ou farmácias de pequeno porte, ligados ao associativismo, é com relação à necessidade de você fazer uma alteração de uma informação, seja de um responsável técnico ou atualização cadastral perante a coordenação do programa, e o timing. Há, às vezes, um receio com relação a se há, de fato, uma dinâmica com relação a fluxo de prazos para que se faça essa comunicação e, se eventualmente houver um lapso entre a realização desse ato e a comunicação, se essa empresa ela teria algum tipo de prejuízo, algum problema com relação à dinâmica das regras estabelecidas pelo programa. Então, de acordo com a nossa portaria, qualquer alteração cadastral deve ser informada imediatamente ao programa, né? Então, assim, como a gente não está tendo essa renovação cadastral anual, a empresa ela precisa, sempre que tiver qualquer alteração, informar para a gente poder atualizar o cadastro. O que acontece é, às vezes, dentro do nosso monitoramento, a gente identifica uma divergência. E aí a gente, via de regra, suspende a conexão para poder fazer a atualização cadastral. Porque eu preciso, por exemplo, saber onde essa farmácia está. Às vezes ela muda de endereço, de município ou de estado e não comunica a gente. Então, eu estou tentando comunicar com a empresa no estado de São Paulo, ela já está no Paraná ou no Maranhão. Então, a portaria desde sempre previu essa questão da atualização cadastral anual, mas prevendo que qualquer alteração cadastral deve ser informada imediatamente, né? Então, a anual é um recredenciamento, ali é o recadastramento, para a gente atualizar toda a informação, mas qualquer alteração cadastral ela deve ser informada imediatamente. E aí ela é passível, sim, de suspensão da conexão, né? Claro que não são todas as alterações cadastrais que vão suspender, né? Por exemplo, uma alteração de e-mail não vai suspender a conexão. Mas se eu identificar que ela mudou de endereço, se eu identificar que ela mudou de responsável legal, se eu identificar que ela mudou de responsável técnico, essas questões que são mais legais, elas vão ser passíveis, sim, de suspensão de conexão até a atualização cadastral. Problema na conta, né? A gente tem tido muito isso. As empresas mudam as contas, ou como ela muda de endereço, acaba mudando a agência, e aí ela acaba não informando para a gente. Então, quando a gente identifica que a gente tenta fazer o pagamento, essa ordem bancária ela é cancelada por domicílio bancário, a gente suspende para poder fazer porque senão a gente fica acumulando o pagamento aqui, né, preso e sem conseguir fazer o pagamento. Então, assim, alteração de representantes, legal. Alteração de endereço, alteração de responsável técnico e alteração de conta, essas são os que mais acontecem aqui de a gente acabar tendo que suspender a conexão até que a empresa atualize o cadastro, tá? Essas alterações sem informação para o programa, elas são previstas como uma irregularidade, tá? Via de regra, a gente não tem aplicado a penalidade, a gente tem só suspendido a conexão até atualizar o cadastro, mas ela é prevista na portaria como uma irregularidade, tá? Então, a gente não tem aplicado, mas ela é passível de aplicação também de uma multa, porque não atualizou o cadastro com a gente. A gente, via de regra, tem só suspendido a conexão para atualizar. Perfeito. Informação importante, né, para todos que estão aqui conosco.
que de fato tem, né, uma previsão dentro da portaria e é necessário você sempre estar adequado com relação às regras, né? Aí é o princípio da legalidade, né, onde o programa tem que estabelecer e tem que cumprir o que de fato tem. Então, acho muito importante essa colocação, essa consideração para todos, né, que eventualmente precisam fazer alguma adequação e se atentem com relação à questão. E aí, Bruno, você mencionou, até com relação a uma perspectiva de um novo convênio com a Caixa Econômica Federal. Além dessa perspectiva já de implementação, existe também a perspectiva de que haja a retomada da obrigatoriedade dessa renovação anual? Sim, assim, inclusive a gente tem sido cobrado pelos órgãos de controle, né, TCU e CGU, de que a gente faça essa renovação que a gente prevê na própria portaria. Então a gente trouxe uma regra para a gente que a gestão anterior descontinuou, né? Então assim que a gente retomar o contrato com a Caixa, a gente vai comunicar às empresas, como a gente sempre fez, né, dando um prazo para essa renovação, e ela vai voltar a ser, sim, uma renovação anual, até que a gente possa ter ferramentas eficientes e eficazes para fazer essa atualização de forma mais sistemática e automática, né? Então, quando a gente tiver todas as ferramentas aqui, todas as integrações de bases oficiais, que a gente possa ter isso de forma mais automatizada, a gente vai passar a ser automatizada. Por enquanto, ela vai voltar a ser o processo anterior, da empresa ter que apresentar os documentos atualizados, a Caixa faz a validação, informa para a gente que essa empresa está com a renovação ok. Tá? E dentro dessa dinâmica, Bruno, aproveito até para pontuar que a gente já passou essa informação, esse comunicado a todos os associados, mas reforçando, né, que com relação ao pagamento suplementar, né, dos valores que foram tidos a menor ou a maior, há uma perspectiva, né, de que as empresas recebam, dentro do âmbito de competência, se você puder falar, de setembro de 2024, e aí eu já, dentro dessa questão, que é uma colocação que você fez com relação à atualização de conta bancária, e-mail, há empresas que receberam valores, mas que, em razão dessa desatualização, estão tendo dificuldade com relação ao acesso, até mesmo à informação sobre como ela faz essa restituição ou recebimento. Tem prazo para efeito de que isso seja realizado? E se eventualmente houver esse prazo, essas empresas que têm essa questão de adequação com relação a informações, elas poderiam ter um prazo maior para poder se adequar e fazer essas devoluções? É um ponto importante também que foi suscitado. Em relação a esse erro no processamento do pagamento, nós temos 3 situações, né? As empresas que receberam a menos, as empresas que receberam a mais, mas foi um valor menor do que elas costumam vender, então a gente vai conseguir compensar no mês de outubro, e tem as empresas que receberam além do que elas costumam vender, então elas vão ter o desconto do mês de outubro e mais uma GRU. Essa última leva, que é aquelas que receberam mais do que elas costumam vender, elas foram todas comunicadas através do e-mail, né, e vão receber também o ofício via correio também, mas nós comunicamos todas pelos e-mails cadastrados aqui. Tá? Então, encaminhando o ofício com a explicação, com o cálculo e a cópia e a GRU para ser feito o recolhimento. Tá? Como ela tem que ser feita dentro do mês que ela foi emitida, então essas GRUs que foram enviadas, elas estão com validade até o dia 29 de novembro, que é o último dia útil desse mês. Tá? Então, aquelas que porventura receberam a mais, já identificaram que recebeu a mais, e está além do que ela costuma vender e não receberam a GRU, elas precisam verificar se o e-mail delas está correto, se isso não foi para uma caixa, para o spam, para o lixo eletrônico, e se realmente elas não encontraram essa GRU, elas podem encaminhar um e-mail aqui para a gente para o pagamento. Tá? pagamento.fpopular@saude.gov.br, que acho que a maioria já está acostumada a tratar. Né? O segundo grupo são aqueles que por exemplo, vendem mensalmente 10 mil reais. Vamos dar um exemplo aqui. Vende mensalmente 10 mil reais e recebeu 1.000 a mais. Então, esse 1.000 a mais ele vai ser abatido do pagamento de outubro, que já está em fase de processamento também, que a gente costuma pagar aí até o final do mês, né? Ela já vai ser abatida automaticamente. A gente também está aqui preparando a lista para poder encaminhar. Essa vai ser só o e-mail, que como só a informação, né, do valor que foi a mais e o valor que foi abatido, ele vai receber por e-mail esse conteúdo dizendo quais são os valores. E o primeiro grupo, que foi o que recebeu a menos. Esse nós já fizemos todo o processo aqui, já está no fundo, eles devem estar emitindo entre hoje e segunda-feira já a ordem bancária, tá? Para fazer o pagamento suplementar.
Então, se até terça ou quarta-feira a empresa que recebeu a menos não tiver recebido, mesma coisa, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail do pagamento, que a gente vai verificar o que houve, se foi uma ordem bancária que bateu e voltou, né, se está com algum problema na conta, ou se por algum motivo aqui. Eu acredito que quem recebeu a menos receba aí até segunda ou terça-feira, até segunda-feira provavelmente a ordem bancária, mas aí, né, pode ser que receba no dia seguinte. É um ponto importante também, que é objeto de... Ficou muitos questionamentos, né, com relação à questão, mas foi devidamente esclarecido, Bruno. E aí eu vou aproveitar a disponibilidade a sua presença, e é um ponto também que é muito citado no grupo técnico nosso aqui, é sobre a dinâmica, né, dos processos de auditoria. A dúvida é com relação a como funciona o processo, né, hoje que foi informatizado, né, teve uma portaria específica, né, que alterou os critérios e os requisitos com relação a ele. E quais, se você poderia nos passar para os associados, quais são os principais motivos hoje que a coordenação ela percebe que levam à suspensão preventiva e ao bloqueio do estabelecimento? O que as farmácias devem se atentar com relação à dinâmica, né, das regras estabelecidas no programa? Então, esse relatório informatizado é o relatório que o próprio DenaSUS faz, né? Ele deixou de fazer aquela auditoria tradicional, que ou ele em loco verificar os documentos, ou ele pedia toda aquela documentação para apresentar para o DenaSUS e fazer a auditoria tradicional. Então, não é que eles deixaram de fazer, mas esse modelo ele é bem limitado e fazem para alguns casos muito especificamente, né? E eles passaram a fazer esse relatório, esse processo de análise informatizada, que gera o RAI, que é o relatório de análise informatizada, que indica ali algumas irregularidades, né, que a gente encaminha para as empresas, para elas ou fazer um ressarcimento ou apresentarem os documentos referentes àquelas autorizações. Então, esse é um procedimento do DenaSUS, né, que eles passaram a fazer nesse formato, e hoje o que tem tido é muito residual, né? Eles não têm feito em grande quantidade, o que tem chegado aqui para a gente é residual e a gente acaba encaminhando para a empresa para poder finalizar o processo. O que a gente tem feito mesmo em maior volume são os monitoramentos, controle e monitoramento feito pela própria coordenação, né? Que a gente comunica, solicita os documentos, a empresa encaminha os documentos para a gente analisa, né, e toma ali a decisão, caso a empresa não comprove todas as autorizações, ela pode ser penalizada desde da multa até o descredenciamento e multa, né? Então, o que tem acontecido? A gente recebeu aqui da última gestão um passivo de 5 mil processos, né, 5 mil empresas para fazer monitoramento. Muitas delas só com a comunicação de suspensão, sem o pedido de documentos. Então, a gente tem retomado todo esse processo para a gente poder fazer o quanto antes essa análise. E, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de fazer o monitoramento atual, né? Então, a gente tem, como a gente tem dito em todas as oportunidades que a gente tem conversado com as associações, né, com vocês, temos tentado fazer o mais rápido possível o passivo, né, aquelas empresas que foram bloqueadas, suspensas há mais tempo, e também um pouco do que está no momento, né, porque também não adianta eu suspender agora e deixá-la para o final da fila lá e voltar a ficar, né, 4, 5 anos aí parado. Então, isso também não está acontecendo. Então, a gente tem caminhado aí com os dois volumes, né, o passivo que foi da gestão anterior e o que a gente está suspendendo agora, né. A gente tem aqui, Rafael, diversos indicadores, né? A gente tem muitos indicadores que levam ao indicativo de que aquela farmácia tem uma possível irregularidade, né? Então, tem muitos indicadores que são cruzados, dificilmente um indicador só vai fazer com que essa empresa seja suspensa, né? Mas um conjunto de indicadores que vão mostrar algum desvio do padrão, né? E a gente compara sempre dentro do próprio perfil. Então, por exemplo, eu vou comparar essa empresa àquele município onde ela está, né? Ou aquela região, quando ela está, de repente, num município sozinho, com municípios parecidos com aquele, né? Então, eu não vou comparar uma empresa que está na Grande São Paulo com uma empresa que está no interior de Minas, lá, que tem 2 mil habitantes, né? Até porque uma empresa que está num município de 2 mil habitantes, ela não pode vender a mesma quantidade
que as empresas que estão numa grande capital, né? Então, assim, são vários indicadores. Uma outra questão que tem gerado muita suspensão são as denúncias, né? A gente recebe, principalmente depois do fato de que todas as autorizações estão disponíveis para o cidadão verificar dentro do meu SUS digital, a gente tem recebido muitas denúncias de não reconhecer aquela dispensação ocorrida em determinado estabelecimento, né? Então, a pessoa acessa lá o meu SUS digital, ela verifica uma dispensação na farmácia X, numa data tal, e ela não reconhece, ela faz uma denúncia. A gente faz toda uma validação, não é simplesmente a denúncia chegar aqui e a gente já suspende, né? A gente faz ali uma validação para ver se tem ali os requisitos mínimos para aceitar essa denúncia e a gente inicia o processo de monitoramento. Às vezes também pode ser denúncia por algum órgão de controle, pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, né? Então nós temos alguns órgãos de controle, alguns órgãos de investigação que também fazem esse tipo de denúncia, né? Então, via de regra, são esses três motivos que levam à suspensão da conexão ao programa. Então, desvio, né? Ali ele foge do padrão das empresas no mesmo perfil dela, ou no mesmo município, ou na mesma região, denúncia do próprio usuário, ou denúncia dos órgãos de controle ou os órgãos de investigação. Perfeito. Acho que é importante ter esse retrato com relação à dinâmica, né, de como funciona os processos de auditoria do programa, que é um ponto muito citado, né, até no comitê de acompanhamento, ou seja, foi objeto, né, de consideração, porque é um ponto de reflexão e de preocupação de todos que operam dentro do programa, justamente porque entendem que devem estar em compliance, né, com as regras estabelecidas na portaria 5. Bruno, e você consegue nos estimar um processo? Você falou que tem um volume considerável, né, de mais de 5.000 processos, né? Vocês já têm uma estimativa de percentual de quanto isso já foi realizado e que medida isso já possibilita ter uma dinâmica onde, eventualmente, uma empresa que é objeto de um processo de auditoria, tem uma suspensão, consiga ter uma estimativa de que isso tenha um tempo razoável para que ela possa retomar no programa, constatado que ela não teve nenhuma irregularidade? Então, nesse momento ainda não consigo estimar, Rafael, até porque a gente ainda está, além dos processos serem um pouco morosos, a gente também muitas vezes não tem a própria empresa, a dificuldade da gente localizar a empresa, então faz com que a gente tenha retrabalho, porque a gente é obrigado a notificar e renotificar essa empresa, então ela acaba tomando tempo do que eu poderia estar já analisando o documento, mas eu ainda estou notificando, né? Muitas empresas que elas recebem o nosso comunicado, mas não respondem, forçando com que a gente renotifique, né? Então também é um tempo a mais para a gente atuar. O que tem feito também é a gente ter bastante aumentado bastante o nosso tempo de análise esses documentos que são encaminhados, na maioria das vezes, eles não estão organizados, não estão em ordem e juntos. Então, eu recebo um arquivo só com as receitas, aí outro arquivo só com os cupons fiscais, outro arquivo só com os documentos do paciente. Então, isso também gera um tempo muito maior de análise, porque eu preciso ficar encontrando. Então, eu recebo aqui 200, 300 autorizações. Aí a receita está num documento, o documento do paciente está em outro, e o cupom vinculado em outro. Então, e não necessariamente na mesma ordem. Então, eu tenho que ficar localizando esses documentos, isso também gera bastante tempo. Então, a gente ainda está com uma certa dificuldade de estabelecer um prazo, né, de quanto tempo a gente vai demorar para resolver esse passivo. O que eu tenho dito sempre é que é a nossa prioridade, né? Mais da metade da minha equipe aqui só faz isso, né? Só faz essa parte que é a parte de análise documental aqui do que as empresas encaminham para a gente, né? Sem contar também as próprias auditorias, que também acabam, às vezes, passando na frente, né, porque tem um prazo especificado por um órgão de controle, por exemplo, um Ministério Público, alguma coisa, então a gente acaba tendo que priorizar a análise de alguma determinada empresa que eles querem. Então isso também tem gerado um pouco de dificuldade para a gente poder estabelecer esse prazo. Perfeito, obrigado, Bruno. Acho que a Betânia tem algumas considerações também. Bruno, a gente está com muita pergunta aqui referente à parte de cadastro, né? Eu acho que uma das principais delas é referente à questão de vendas e alterações no cadastro
sobre endereço, representante legal, que geralmente é quando é vendido, né, uma farmácia. Então, nesse período que a farmácia foi vendida, né, ela ainda tem aí 30 dias para ter uma alteração contratual, né, junto à junta comercial, e depois para que eles possam fazer a atualização de conselho, Anvisa, tudo certinho, para enviar para vocês, para essa análise. Esse período que a farmácia fica fechada, né? É, e não tendo venda nesse período. A possibilidade dessa empresa ela ficar suspensa por não estar vendendo nesse período de transição, ou isso não interfere? Não, isso não interfere. Tá? A empresa fica ali 1 ou 2 meses, que é o período que ela vai regularizar a documentação, não interfere na suspensão. A gente não vai suspender por causa disso. Tá? Obviamente, a gente quer que as empresas estejam atendendo, né, porque o nosso objetivo é que o paciente tenha acesso a esses medicamentos, mas não é um ponto que vai fazer com que ela seja suspensa. Tá? Ela pode, de repente, nos chamar a atenção para a gente entender o motivo, né? Mas não é um ponto que vai fazer com que a gente suspenda a empresa por ela ter passado ali 1 mês ou 2 sem atender os pacientes. O que pode acontecer é ter reclamações dos usuários, né? Do porquê que a gente... Porque, por exemplo, se o usuário nos pergunta, a farmácia X, a gente vai responder que ela está apta a atender, mas é um critério da empresa atender ou não, né? Então, pode acontecer disso, da gente falar que a empresa está apta a atender e o usuário não ser atendido lá e acabar questionando. Então, por isso que a gente reforça também que o importante é sempre dar um esclarecimento correto para o usuário, né? Porque às vezes acontece também da farmácia não estar atendendo por qualquer outro motivo, não necessariamente pelo motivo de documentação, mas informar que a gente é que não está autorizando. E aí, quando o usuário entra em contato com a gente fala, não, aqui não tem nenhum impedimento, a farmácia está ativa, poderia estar funcionando normalmente. E aí fica essa dúvida do usuário, né, que pode até levar esse usuário aí em outra empresa não voltar mais, né, na empresa de vocês. Então, o ideal é que sempre deixe claro para o usuário o que está acontecendo. Mas nessa situação, então, a farmácia fez alteração contratual, tal, e deu entrada na análise, na alteração de cadastro com vocês. Ela só pode voltar a vender quando finalizar esse processo da atualização com vocês, certo? Só se a gente já tiver suspendido ela por estar desatualizada. Tá? Se for um processo corrente da empresa, ela foi fazendo a alteração documental e encaminhou para a gente não vai suspender. Tá? A gente só suspende quando a gente identifica que houve essa alteração e não foi nos informado. Aí a gente suspende, aí ela só vai voltar quando finalizar a atualização cadastral. Agora, se vocês estiverem cumprindo a regra, que fez a alteração, encaminhou para a gente não vai suspender. Ela pode continuar operando. Tá? Dentro do que está dentro da legalidade, né? Tem que estar com a documentação ok, tem que estar com o farmacêutico, né? Se houve troca do farmacêutico, a legislação permite que é o máximo 30 dias sem o farmacêutico. Então, assim, tanto dentro da legalidade, a gente não vai suspender durante o processo de atualização, exceto se a gente identificar que houve alteração sem a comunicação. Aí a gente suspende e só vai liberar a conexão quando tiver completamente atualizado. Entendi. E algumas pessoas estão perguntando sobre a questão do que você falou da Caixa. Obrigatoriamente, a conta da empresa ela tem que ser da Caixa Econômica ou ela pode ser de outros bancos? Não, hoje ela é aberta para qualquer banco. Tá? Então, se a empresa quiser alterar, ela pode alterar. É que existe essa relação, né, mais facilitada quando você é cliente da Caixa. A Caixa vai poder te oferecer outros produtos, mas aí é a critério da empresa. Tá? Hoje não tem restrição de qual banco ele vai utilizar. As empresas que estão no processo de auditoria, elas já vão poder fazer a indicação do gestor ou elas vão ter que aguardar o término dessa auditoria para depois fazer a indicação de gestor? A indicação do gestor eles podem fazer, tá?
O que eles não podem fazer é cadastrar novo computador, cadastrar novo vendedor, isso eles não vão poder fazer porque elas estão passando por auditoria, né? Elas não podem alterar isso. Entendi. Show de bola. Outras perguntas que a gente está tendo é sobre como acessar, né, os formulários, a atualização cadastral. Todas essas informações a gente já tem disponível no portal do nosso associado, na parte do regulatório, né, os formulários, como fazer o preenchimento, o envio. Então, esse tipo de pergunta a gente pode estar orientando a parte dessa reunião pelo e-mail ou pelo grupo ou pelo WhatsApp, tá bem, pessoal? É, Rafael, você tem mais alguma pergunta em relação a essas situações que a gente colocou aqui? Vou aproveitar, Bruno. Tem uma dúvida que também é muito recorrente com relação a empresas com CNPJs que estão cadastrados no programa, né, e que eventualmente são vendidas. Há alguma limitação que essa venda seja para um estabelecimento localizado em outro município ou outro estado da federação? Se não há, uma pergunta que vem agora de uma forma de uma frequência muito considerável dos participantes do grupo técnico com essa abertura de novos credenciamentos, onde houve uma indicação para determinados locais em razão de um critério utilizado pelo programa conforme estabelecido na portaria, essa farmácia foi cadastrada em razão desses critérios de vulnerabilidade, né, que estão estabelecidos lá na portaria. Poderia, se eventualmente ela for vendida, poderia ser para um estabelecimento que não estivesse dentro desses critérios? Esse é um ponto também de dúvida que tem sido recorrente. Hoje o programa não tem nenhuma limitação para que a empresa ela mude de endereço, seja ela dentro do próprio município, um município diferente ou até mesmo uma UF diferente, desde que, né, como eu reforcei, faça atualização cadastral com a gente. Então hoje a gente não tem nenhum impedimento, tá? A princípio a empresa ela pode mudar para o endereço que ela achar pertinente. Então a gente não tem nenhuma limitação por enquanto sobre isso, né? Não quer dizer que mais para frente, né, por alguma solicitação do próprio ministério aqui dentro mesmo, né, o secretário ou a ministra queiram ter algum tipo de restrição. Nesse momento não há, tá? Perfeito. Bruno, já até agradecendo para poder finalizar, né? Dizer que, primeiro, a todos que estão aqui conosco, que a disponibilidade do Bruno, da coordenação do programa, a gente agradece, enaltece, nos colocando sempre à disposição para estabelecer esse diálogo. É uma das prerrogativas, né, uma das atribuições da associação, estabelecer esse diálogo com os órgãos governamentais, a fim de que a gente possa levar as questões que são demandadas, né, do setor, a fim de que a gente possa discutir, incluir no ponto de debate para eventuais aprimoramentos. E eu não posso me furtar, Bruno, de uma pergunta que é a pergunta que eu recebo, eu diria para você, diariamente. E vou aproveitar esse momento para fazer. Existe uma perspectiva dentro da coordenação, eu acredito que é algo que vocês atuam e vejam, né, dentro das reuniões que já foram realizadas no comitê de acompanhamento, mas existe uma perspectiva de uma abertura de novos credenciamentos, como ocorreu com relação a recentemente, que foi muito importante, porque você amplia e fortalece o programa. Como que vocês veem, enxergam essa questão e como que vocês possam levar essa informação para o setor, porque é algo muito perguntado, muito questionado, que é suscitado pelas empresas que gostariam de credenciar no programa, fazer parte e ter um convênio junto com o programa Força Popular. Então, a gente tem trabalhado aqui para resolver, né, todas essas nossas pendências. A gente abriu né, desde o ano passado, limitado a esses 811 municípios que eram prioritários, né, ao credenciamento, justamente pelo fato de não ter nenhuma farmácia credenciada, e serem de alta e muito alta vulnerabilidade. Mas a gente tem uma perspectiva, né, isso é uma informação pública, porque consta lá no nosso PPA, e da gente ter aí um credenciamento progressivo, né, da gente ir fazendo credenciamento proporcional aos estados, né? Então, sempre, lógico, priorizando aquelas localidades onde não existe, né, nenhuma farmácia credenciada,
mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente não vai chegar nos 5.570 municípios, porque inclusive existem municípios que nem farmácia privada possuem, né? Ou, ou é só a farmácia pública, ou às vezes é só um dispensário que não cumpre ali os critérios para atendimento do programa. Mas a nossa perspectiva, sim, é de que o ano que vem a gente possa expandir esse credenciamento, não sendo da forma como era antigamente, né, que a gente abria 5.000 vagas para o país inteiro, as 5.000 primeiras que se credenciavam entravam. A gente vai ter alguns critérios mais específicos aí para regionalizar e dar uma proporcionalidade maior, né, como foi feito dessa vez agora. Se vocês observarem, 94% das vagas abertas foi Norte e Nordeste, porque a gente tinha uma defasagem maior, né, nessas duas regiões, mas a gente tem sim a perspectiva de abertura de credenciamento para o ano que vem, tanto para substituir as, né, que estão sendo descredenciadas, quanto para tentar cobrir alguns possíveis vazios aí que a gente tenha. Né? Eu dou sempre o exemplo da cidade de São Paulo, que é a maior cidade. É a maior cidade, tem o maior número de farmácias credenciadas, mas só por isso quer dizer que ela não precise de mais farmácias? Né? Talvez ela precise. Não no mesmo lugar, uma do lado da outra, mas talvez num bairro que seja um pouco mais distante, um bairro que seja mais populoso, que só tenha uma. Então, são esses critérios que a gente ainda está fechando ainda para a gente poder abrir no ano que vem em novos credenciamentos. Eu Uma tenho uma informação, última pergunta aqui, Rafael, que eu tenho visto à vontade. sendo uma coisa muito comum, o Bruno, das empresas fazerem incorporação de outras empresas. Então, eu tenho uma empresa e a farmácia do Dr. Rafael já tem a farmácia popular e eu vou fazer a incorporação desse CNPJ. Nesses casos, aquele CNPJ deixa de existir e passa a ser dentro do guarda-chuva da minha empresa. Nessas situações, as vendas vão ser suspensas, esse CNPJ que foi sucumbido, ele é descredenciado. Como que é feito? Existe alguma previsão para esse formato de negociação financeira, né? Comercial, vamos dizer assim? Sim, já faz muitos anos que a gente prevê na nossa portaria a regulamentação da fusão e incorporação, né? Então, existe um processo que é feito aqui, a gente tem que ser solicitado para a gente a incorporação, e aí tem as regras, né? Ela, para aquele estabelecimento ser incorporado e permanecer credenciado, ele precisa estar na mesma localidade, ele não pode mudar de localidade antes da incorporação, né? Então, assim, eu incorporei 5 lojas, só que eu mudei todas de endereço e depois solicitei a migração aqui do CNPJ. Ela não vai ser aceita. Tá? Então tem que estar lá olhando direitinho a portaria, que diz que para fusão e incorporação o estabelecimento não pode ter alteração de endereço. Né? Então primeiro precisa fazer toda a incorporação, se tornar realmente uma empresa só, para a gente poder fazer o processo aqui de descredenciar aquele CNPJ antigo, que deixou de existir, e credenciar o CNPJ novo, né? Que, na verdade, a gente trata como se fosse, na verdade, uma atualização cadastral. O estabelecimento A, que tinha o CNPJ 123, vai virar o CNPJ 345, né? Então a gente faz esse processo, mas o importante é verificar direitinho lá as regras que estão para incorporação dentro da portaria. A principal é essa, não ter alteração de endereço enquanto não houver a incorporação aqui pelo programa. Tá? Agora, tem que se atentar também, porque a gente tem uma regra, que isso é independente, né, para qualquer situação, que se esse CNPJ estiver baixado, apesar de não ser suspenso, ele não vai conseguir operar, porque o próprio autorizador ele faz uma validação, e se esse CNPJ não tiver como ativo, ele vai parar de operar. Então pode ser que a empresa não consiga fazer a operação enquanto ela não finaliza a incorporação, pelo fato desse CNPJ já ter sido baixado na Receita. Tá? Mas aí é uma regra geral para qualquer estabelecimento, independente se está passando por incorporação ou não. Entendi. Uma coisa que a gente gostaria de poder contribuir com vocês, você falou sobre a dificuldade de vocês de estar notificando as empresas e não ter o retorno dessas empresas. A gente recebe muito essa demanda de entrar com a atualização cadastral e aí vocês dão um retorno que a empresa já teve a comunicação com a empresa.
e a empresa busca no spam, busca em todas as informações e não acha esse e-mail da notificação, porque às vezes foi para o contador, foi para uma outra pessoa que era da empresa e saiu. E aí, nessas situações, como que a gente pode auxiliar essa empresa e fazer esse contato com vocês, já que eles não têm mais esse e-mail para ter essa informação, ter o acesso? Então, a primeira coisa é solicitar a alteração do e-mail para a gente, né? Porque é o principal meio de a gente se comunicar. Porque o segundo principal meio é o ofício, mas ele demora um certo tempo, né? Porque ele precisa passar por todo o trâmite aqui de assinaturas, correio, até chegar. Então, o ideal é que sempre mantenha o e-mail atualizado, né? Então, esse é o primeiro ponto. Assim, e-mail atualizado, para a gente poder ter essa comunicação de forma mais fácil. Ou, quando for necessário, encaminhar um e-mail de um e-mail diferente do que está no nosso cadastro, já encaminhar a documentação comprovando a representação dessa empresa. Tá? Porque a gente até pode responder por um e-mail diferente do que está cadastrado, desde que a pessoa comprove que ela tem essa autorização, né? Ou ela seja responsável legal pela empresa, ou ela seja representante ali, um procurador, alguma coisa assim. Então, assim, ou mantém atualizado o e-mail, ou quando for necessário mandar para um e-mail diferente do que está cadastrado, já encaminhar com a comprovação de representação, que aí E aí, impedindo a atualização do cadastro. e outra situação que acontece é a questão do reconhecimento de firma dos documentos. Então, tem situações que tem o QR Code na licença sanitária e, mesmo assim, tem uma devolutiva que é necessário o reconhecimento de firma. E aí, quando chega no cartório, o cartório fala que aquele documento não tem como fazer autenticidade, reconhecimento. Como que a gente pode ter uma melhor dinâmica em relação a essa situação? Então, via de regra, os documentos que são possíveis validar online, né, por um QR Code ou por um link que a gente consiga validar aquilo, a gente não cobra a autenticação. A gente cobra quando são documentos que não possuem essa possibilidade. Né? A gente sabe que, por exemplo, tem alguns alvarás sanitários ainda, que são simplesmente ali um documento impresso que não tem nenhuma forma de validar de forma online, né? Aí a gente pede sim que faça a autenticação desse documento, né? Mas se ela for possível, via de regra, não é para ter. Tá? Depois, se vocês tiverem algum exemplo, o Rafael pode passar para mim, para a gente dar uma olhada, ver se de repente passou aqui alguma falha no fluxo. Ou muitas vezes não foi possível fazer a validação. Tá? Apesar de ser um documento que possa ser validado, para aquele documento especificamente não foi possível validar. Ou porque o QR Code tá ilegível, ou porque está dando algum erro, ou porque não está mais válido aquele documento. Então, a gente precisaria ver o caso concreto, porque, via de regra, os documentos que são possíveis validação online, eles fazem a validação online sem necessidade de autenticação. Ok. Bruno, eu fecho aqui com duas questões. A primeira é que, recentemente, o Conselho Federal de Farmácia ele publicou uma resolução 12/2024, regulamentando a prática de prescrição de contraceptivos hormonais pelo profissional farmacêutico. E é uma dúvida recorrente com relação à operação e à dinâmica do programa, que a gente sabe que o sistema validador ele tem uma limitação com relação ao CRM, né? Existe algum estudo, alguma análise do programa com relação a este ponto específico? Se tiver, se você puder colocar para todas as empresas, né, associados. E a segunda questão é com relação ao programa, entendendo o estado em decorrência, né, das enchentes que ocorreram no estado do Rio Grande do Sul, flexibilizou algumas regras do programa para as farmácias estabelecidas no respectivo estado. Essas regras flexibilizadas, elas permanecem. Essa perspectiva de continuidade, muitas empresas no estado do Rio Grande do Sul que estão aqui conosco também fizeram esse questionamento. Então, vamos lá. Primeiro, sobre a prescrição dos profissionais não médicos, né? Todos os outros profissionais da saúde aí. Neste momento, nós temos um parecer da Conjur que realmente nem o do farmacêutico, nem do enfermeiro podem ser atendidos pelo programa. Então, nesse momento, a gente continua atendendo especificamente o do profissional médico. Né? Então, sem nenhuma alteração, a gente fez questão de, apesar da gente já ter, faz muito tempo, esse parecer da Conjur, não ter tido nenhuma alteração nas legislações, mas, por exemplo,
do farmacêutico teve a resolução recentemente, nós fizemos um questionamento para a Conjur sobre todos os profissionais que hoje têm alguma regulamentação de prescrição, tá? E o entendimento da Conjura foi de que a gente permanecesse atendendo só as prescrições médicas. Então, por enquanto, nesse momento, só CRM mesmo, tá? E o segundo ponto, que é da flexibilização das regras no Rio Grande do Sul, por enquanto elas ainda estão valendo, tá? A gente ainda está fazendo uma avaliação internamente para a gente poder determinar aí quando é que a gente vai voltar ao padrão nacional, tá? Mas por enquanto elas ainda estão valendo até que tenha uma publicação em contrário, que a gente também vai comunicar a todo mundo para não ter nenhum problema, tá? Então a gente ainda está fazendo essa avaliação do que se realmente ela ainda é necessária, né? Porque a gente sabe que ainda vai ser um processo ali, é um processo lento de recuperação do Estado, mas nesse momento ainda tá vigente, sim, essa flexibilização, lembrando sempre que tem que seguir sempre ali, né, o que a gente colocou na portaria para não ter nenhum tipo de problema futuro aí. Perfeito. Bruno, eu acredito que foi muito oportuno, foi muito importante. Novamente, reitero, quero agradecer em nome da ABC Farm a disponibilidade sua de participar do nosso comitê técnico, né? É um tema, como eu mencionei, muito importante, suscita muitas dúvidas, muitos questionamentos, e quero deixar aqui também aberto esse diálogo permanente, né? Como já temos com vocês, que acho que é importante salutar, porque possibilita que a gente possa levar a vocês pontos que são sensíveis, pontos que são importantes, externar aqui publicamente o trabalho que vocês realizam, o compromisso que vocês têm com relação ao aprimoramento e ao fortalecimento do programa, e agradecer e colocar aqui você a possibilidade de fazer suas considerações finais e dizer que para nós foi extremamente muito importante, ficamos muito felizes com a possibilidade de você estar aqui participando do nosso comitê. Bom, eu que agradeço mais uma vez, Rafael, de estar disponível aqui para a gente poder esclarecer algumas dúvidas. Essa relação é sempre aberta, né? Você tem meu contato, eu sempre estou aqui à disposição, reforço isso, que sempre que precisar pode encaminhar para a gente aqui as dúvidas, questionamentos, qualquer situação que vocês achem necessário, né? Dizer que eu estou aqui disponível para futuras participações aí quando vocês acharem que é necessário, né? Já fiz, por exemplo, acho que umas 2 vezes já com as... Deu branco aqui agora. Com a Febrafar eu não fiz ainda, com a Abrafarma, né? Eu fiz já acho que umas 2 vezes, né? E estou aqui disponível quando vocês acharem que é necessário a gente ter essa conversa. E queria já adiantar, a gente vai comunicar também todo mundo, mas adiantar aqui que a gente está com o nosso protocolo digital disponível aqui para fazer as solicitações no programa. Tá? Em breve a gente também vai passar o comunicado com mais orientações e um processo que vai migrar aí aos poucos para a gente receber toda a documentação via protocolo digital, porque aí vai ter um protocolo, um número de protocolo, vai ter uma comunicação mais assertiva, né? Vai facilitar, por exemplo, a gente receber essas documentações que a gente pede, que hoje vem por e-mail, às vezes chega, às vezes não chega, às vezes está muito grande, né? Então a gente vai ter lá no protocolo digital. Quem quiser já ir se adiantando, só colocar no Google aí, registrar junto ao Programa Farmácia Popular, vai aparecer lá o primeiro link lá, tá? Já é possível utilizar esse procedimento, tá? Porque inclusive ele gera um protocolo para facilitar esse acompanhamento, tá? Então, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo e me manter à disposição de vocês aí quando for necessário. Novamente, obrigado, Bruno. Obrigado, Betânia, nosso coordenador aqui do grupo técnico. E agradeço a todos que estão aqui conosco. Eu sei que tem muitas perguntas, a gente está consolidando, compilando todas e vamos encaminhar, Bruno, para você, se possível, também poder analisá-las e respondê-las para que a gente possa também levar aos associados. Bruno, muito obrigado. A todos, muito obrigado. Betânia, agradeço pela sua condução, pelo trabalho que você desenvolve e um excelente final de sexta-feira a todos. Agradeço e um ótimo final de semana. Bruno, muito obrigado.
Com Deus a todos. Bem, muito Obrigado, bom fim de obrigada. semana. Obrigada, Bruno. Foi excelente, muito elucidativa as suas informações, doutor Rafael. Obrigada aí pela oportunidade e a todos que estão participando, né? Que eles é que fazem todo esse processo funcionar e a gente está aí à disposição.